Tudo bem, pessoal? Então, nesse bloco, a gente vai agora integrar. Integração total das demonstrações contábeis. A gente vai integrar operações típicas com as 5 demonstrações contábeis ao mesmo tempo. Você vai notar que eu simplifiquei algumas coisas para poder tudo ficar incorporado no mesmo quadro, mas qual é o meu objetivo aqui? É te preparar para as questões que te dão eventos, os principais eventos estão aqui, e perguntam, por exemplo, te dão 3, 4 eventos e perguntam qual o resultado orçamentário, qual o resultado financeiro do exercício, qual o resultado patrimonial, qual o saldo patrimonial, qual o caixa líquido gerado, qual o caixa líquido gerado operacional. Então, essa aula, eu digo o seguinte, eu recomendo que o aluno assista 5, 6, 10 vezes até ele entender tudo, porque você vai ver que nessa aula vão ter diversos insights. Então, vamos lá. Então, para começar, se o meu caixa do balanço patrimonial, ele começa com R$800 mil, esse mesmo caixa tem que ser o valor do caixa no balanço financeiro, R$800 mil, beleza? R$800 mil mais 1.200.000 dá 2 milhões. Se você somar aqui passivo não circulante 500 com 1.500.000 de PL, dá 2 milhões. Pronto. Esse é o único dado que eu vou começar te dando como premissa. Aí você vai perguntar, mas o que pode estar aqui dentro? Aqui eu vou colocar empréstimos a pagar. Dentro do PL não tem problema, dentro do ativo não circulante pode estar imóveis, pode estar qualquer tipo de ativo não circulante, investimento, etc. Começamos com o primeiro evento. O primeiro evento é a aprovação da LOA, R$2 milhões, sendo que 1.400.000 de receita corrente e 1.100.000 de despesa corrente. Como a LOA é de R$2 milhões, isso significa que a receita de capital é R$600 mil e que a despesa de capital é R$900 mil. Vamos preencher esse quadro, aí vem a primeira pergunta. Esse evento, ele impacta qual demonstração contábil? Olha a minha resposta. Apenas o balanço orçamentário. Então, vamos colocar aqui, receita corrente, 1.400.000. Receita de capital, 600 mil. Do outro lado, despesa corrente, 1.100.000. E despesa de capital, 900 mil. Pronto. Começamos com isso aí. Então, a aprovação do orçamento só impacta uma demonstração contábil, o balanço orçamentário, ou seja, ela não impacta nenhuma das outras demonstrações contábeis nesse momento. Próxima parte. Crédito suplementar de 200 mil, sendo que eu estou dizendo que foi 200 mil de operação de crédito e 200 mil de despesa de capital. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou jogar aqui na dotação atualizada, certo? Eu vou tirar esse 900 mil daqui e vou tirar esse 600 mil daqui. E vou aumentar 200 mil em cada um. Então, aqui agora vai ficar sendo R$800 mil. E aqui vai ficar sendo R$1.100.000. E é isso aí. Beleza? Então, importante, a aprovação de qualquer crédito suplementar, especial ou extraordinário, impacta apenas a previsão atualizada da receita, dependendo da fonte, nem sempre impacta. Se você tiver dúvida, volte na aula de balanço orçamentário, que tem uma aula específica sobre créditos adicionais, o impacto sobre o balanço orçamentário, e vai impactar o balanço orçamentário aqui na dotação atualizada, DA, dotação atualizada, PA, previsão atualizada da receita. Beleza, até aqui só teve impacto no balanço orçamentário. Então já vimos o primeiro, e já vimos agora o segundo. Vamos para o terceiro, lançamento do IPVA 500 mil. Ah não, assinatura de contrato. A assinatura de contrato, ela não impacta nenhuma demonstração contábil do jeito que está aqui. Porque a assinatura de contrato, a única coisa que ela vai registrar é no ativo compensado e no passivo compensado. Sendo que o ativo compensado e o passivo compensado, no balanço patrimonial, eles não estão no quadro principal. E aqui eu só estou colocando o quadro principal. Então, do jeito que está aqui nessa formatação, a assinatura de contrato não afetou ninguém. Isso é importante porque na prova o aluno pensa, se o examinador deu esse dado, talvez ele queira que eu use. Nem sempre é assim. Resolvido. Agora vamos começar a brincadeira de verdade. Lançamento do IPVA no valor de 500 mil. Quando eu lanço o IPVA, não entra dinheiro. Então preste atenção. Se não entra dinheiro, não mexe com a DFC, não mexe com o balanço financeiro e não mexe com o balanço orçamentário. Porque não entrou dinheiro. Mas foi registrado um crédito a receber. Foi registrada uma VPA, variação patrimonial aumentativa.
Então, o que vai ser feito aqui? A gente vai registrar uma VPA de 500 mil. E a gente vai registrar um crédito aqui, nesse valor aqui de outros, no valor de 500 mil também. 500 mil. Ok? Então, 500 mil aqui e 500 mil aqui. Tá compensado. Por quê? Porque esses 500 mil daqui, depois ele vai para o patrimônio líquido. Por enquanto, 500 mil aqui, 500 mil aqui. Ou seja, o registro de um crédito fiscal, ele só impacta a DVP e impacta o balanço patrimonial. Ele não impacta nem o balanço orçamentário, nem o balanço financeiro, nem a DFC. Por quê? Porque não houve arrecadação de recursos financeiros. Simples assim. Isso vale para qualquer raciocínio. Para você mexer com balanço financeiro, balanço orçamentário e DFC, pensando como receita, a receita tem que ser arrecadada. Não houve arrecadação da receita. Então, matamos esse quarto item. Chegamos agora na arrecadação do IPVA. Eu arrecadei R$400 desses 500. Opa! Se eu arrecadei, a minha execução agora da receita corrente foi 400 mil. Certo? Se eu arrecadei, o meu balanço orçamentário teve ingresso orçamentário de 400 mil. 400 mil aqui. Se eu arrecadei o que eu já tinha registrado de crédito antes, não vai ter impacto novo aqui. Porque eu estou arrecadando em cima do crédito disponível. Só que eu arrecadei 400 sobre esse crédito disponível. Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que jogar 400 no caixa. Vai ficar 1.200.000. E aqui vai ficar 100 mil. Note, 800 mais 500 dá 1.300. O que vai acontecer? Eu vou jogar 1.200 no caixa e aqui vai ficar 100 mil. Então, vamos lá? 1.200 no caixa. E aqui vai ficar 100 mil. O que mais? Como eu arrecadei recursos financeiros de impostos, o fluxo operacional vai aumentar quanto? Mais 400 mil. Então, você observou o seguinte, ó, quando eu arrecadei 400 mil de impostos, mesmo que sejam impostos que eu já tinha feito o registro do crédito fiscal antes, eu arrecadei receita, impactou o balanço orçamentário, impactou o balanço financeiro, impactou a DFC, impactou o balanço patrimonial, porque entrou dinheiro no caixa. O meu caixa aumentou em 400 mil. Resolvido aqui esse problema. Então, vamos para o próximo. Inscrição na dívida ativa de 100 mil, ou seja, eu tinha 100 mil que eu ia inscrever em dívida ativa, por quê? Porque 100 mil aqui eu não arrecadei. Só que eu pergunto, quando eu faço a inscrição da dívida ativa, o que isso impacta no balanço orçamentário? Nada. O que isso impacta no balanço financeiro? Nada. O que isso impacta na DVP? Nada, porque é um fato permutativo. O que isso impacta na DFC? Nada, porque não entrou nem saiu dinheiro. O que isso impacta no ativo circulante? Vai fazer o seguinte, a gente vai tirar 100 mil daqui, essa dívida ativa ela vai ficar 0, porque ela é de curto prazo, e eu vou jogar 1.300.000 aqui embaixo. Você vai notar que 1.200.000 mais 1.300.000 dá 2.500. E aqui tem 2 milhões. Está faltando 500. De onde estão esses 500? Eles estão aqui na DVP, porque no final do exercício, VPA menos VPD vai ser o resultado patrimonial. Esse resultado patrimonial eu somo aqui. Beleza? Então, até agora, dívida ativa, inscrição resolvida. Só que agora eu arrecadei a dívida ativa. Então, o que vai acontecer? Eu tinha colocado aqui 1.300. Agora vai voltar a ser 1.200. Entrou 100 mil no meu caixa. Então, agora aqui vai ficar 1.300. Só que agora você arrecadou 100 mil de dívida ativa. Como você arrecadou 100 mil de dívida ativa, a sua receita executada aumentou 100 mil. Então, agora aqui vai ficar quanto? 500 mil arrecadado. A gente vai jogar mais 100 mil aqui de ingressos orçamentários. Na DVP não vai acontecer nada porque é um fato permutativo, a arrecadação da dívida ativa. E eu vou ter mais 100 mil aqui no fluxo de caixa operacional. E a gente matou isso aqui. Arrecadação da dívida ativa do IPVA. Então, para deixar claro, a inscrição da dívida ativa ela só impacta o balanço patrimonial e mesmo assim de forma
qualitativa, porque na inscrição da dívida ativa não entra dinheiro, mas é um fato permutativo. A arrecadação da dívida ativa é um fato permutativo, afeta o balanço patrimonial também, só que, como entrou dinheiro, aqui passa a ser 500 mil, aqui eu aumento 100 mil e aqui eu aumento 100 mil. Então aqui é 500, aqui é 500 e aqui está 500. Fechado. Avançando. Vamos agora para a despesa com o pessoal. Você vai ver que a despesa com o pessoal eu fiz questão de separar em despesa empenhada, despesa liquidada e despesa paga. Você vai ver que cada valor desse vai ter um impacto diferenciado. Vamos começar com a despesa com o pessoal. Depois vai ter imóveis, depois vai ter empréstimos a pagar. Despesa com o pessoal, eu empenhei 400. Quando você empenha 400, a sua despesa aqui, ó, empenhada, passa a ser 400 mil. Depois você liquidou 300 mil. 300 mil aqui. E depois você pagou 200 mil. 200 mil aqui. Pronto. Fechado. Só que agora vem a pergunta. Isso é o balanço orçamentário. Agora a gente vai para o balanço financeiro. Para o balanço financeiro, qual é a despesa que eu jogo aqui? Você joga a despesa empenhada, que no caso foi 400 mil. E na DVP? Na DVP você usa a despesa empenhada ou a despesa liquidada? Você usa a despesa liquidada, porque é uma despesa efetiva no momento que ela tem um fato gerador. Então, eu vou ter uma VPD aqui de 400 não, de 300, porque foi a hora que ela foi liquidada. Então, 300 mil aqui. E no meu passivo e no meu balanço patrimonial, quando é que eu levo? Qual é o valor que eu levo para o meu passivo, que é a despesa a pagar? A gente vai jogar aqui no passivo circulante 300 mil, porque é a despesa que foi efetivamente liquidada. Então você vai notar que eu vou ter uma obrigação de 300 mil aqui e eu vou ter uma VPD de 300 mil aqui, porque o meu PL vai diminuir. E aí chegamos na despesa paga, 200 mil. Chegamos agora na DFC. Na DFC, você trabalha com a despesa empenhada, liquidada ou paga? Paga. Então, aqui vai ser menos 200 mil. Fluxo de caixa das operações. Então, você está vendo que a despesa com o pessoal, dependendo da demonstração contábil, ela vai ter um impacto diferente. Você vai usar a despesa empenhada tanto no balanço orçamentário quanto no balanço financeiro. Na DVP, você usa a despesa liquidada e na DFC, você usa a despesa paga. O valor da obrigação que vai para o balanço patrimonial é quando ocorre a liquidação, porque o balanço patrimonial está conectado com a DVP diretamente. Fechamos a despesa com o pessoal, estamos avançando. Eu sei que é muita informação, eu sei que são muitas variáveis, por isso que eu recomendo, assista esse vídeo quantas vezes for necessário, até dominar tudo. Mas esses exemplos, eles se repetem de forma constante em várias provas que cobram esse tipo de questão. É um padrão de questão isso aqui. Imóveis. Eu empenhei 600, liquidei 500 e paguei 300. Então, vamos lá. Imóveis, 600 mil. Então, eu empenhei 600, eu liquidei 500 e eu paguei 300. Beleza? Agora a gente vai para o balanço financeiro. Para o balanço financeiro, eu vou usar qual? Despesa empenhada, liquidada ou paga? Empenhada, 600 mil. Mais 600 mil. Imóveis. Quando você adquire imóveis, a aquisição de imóveis é um fato modificativo ou permutativo? Permutativo. Então, a aquisição de imóveis, mesmo na liquidação, não impacta a DVP. Mas quando você adquire imóvel, o que é que vai acontecer? A gente vai aumentar, no caso, na liquidação, 500 mil aqui, e vai ficar devendo 500 mil aqui, certo? Então, só para completar, a gente 1.200, 1.200 mais 600, 1.800. E a gente agora vai registrar uma obrigação no caso de 500 mil. Eu já vi aqui que eu tenho que fazer um pequeno ajuste em relação ao lançamento anterior. Por quê? Porque depois que eu liquidei 300 e 500, eu paguei 200 e 300, eu paguei 500 mil. Então, o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que tirar dinheiro do meu caixa, vai ficar 800 mil aqui agora, e aqui eu vou ter que dar baixa em 500 mil. Então, aqui vai ficar, eu tinha 800 mil de obrigação e eu só posso ficar com 300, porque eu paguei 500, eu já dei baixa em 500 aqui. Ou seja, aqui vai ficar
300 mil reais. Por enquanto eu vou deixar isso aqui, depois eu apago quando tiver mais coisa para lançar. Mas só para deixar claro por que eu estou tirando 500 mil daqui. Porque eu já tinha registrado 300 de obrigação, mas eu não tinha pago. Eu esqueci isso no lançamento anterior. Estou corrigindo agora. Agora eu lancei a obrigação de 500, mas depois eu paguei 300. Então, na verdade, eu reconheci a obrigação de 800 e paguei 500. Eu ainda tenho uma obrigação a pagar no valor de 300 mil. Beleza? E eu tenho caixa no valor de 800 mil. Matamos... imóveis, né? Ainda tem isso. Quando eu pago imóveis, imóveis faz parte do ativo não circulante. Então, imóveis tira dinheiro do caixa no valor de 300 mil. Então, aqui é menos 300 mil. Por que menos 300 mil? Porque é o valor pago. Quando eu trabalho com a DFC, não importa o que eu empenhei, não importa o que eu liquidei, só importa o que eu paguei. Muito cuidado, porque às vezes a questão só pergunta sobre a DFC. Você só vai olhar para o que você pagou. Às vezes a questão só pergunta sobre o fluxo de caixa e investimento. Você só pode olhar para as operações que impactaram o investimento, como, por exemplo, aquisição de imóveis ou alienação de imóveis. Terminamos imóveis. Vamos agora para empréstimos a pagar. Empréstimos a pagar está aqui bonitinho, 500 mil para pagar. Eu liquido 500 e depois eu pago 400 mil. Então, o que é que vai acontecer aqui? Vamos começar pela parte do balanço orçamentário. Eu empenhei 500. Então, se eu empenhei 500, agora aqui vai ficar 1 milhão e 100 mil. Depois eu liquidei 500, então aqui vai ficar 1 milhão de reais. E depois eu paguei 400. Aqui vai ficar 700 mil. 700 mil reais. Beleza. Vamos agora para o balanço financeiro. Vamos 1 a 1, que agora já tem muita informação no quadro. Eu empenhei 500, eu liquidei 500, eu paguei 500. Quanto é que vai para o balanço financeiro? O empenho, 500. Então eu jogo mais 500 mil aqui. Quando eu empenho, liquido e pago um empréstimo, isso afeta a minha DVP? De forma nenhuma, não afeta a sua DVP. Quando eu empenho, liquido e pago um empréstimo, afeta o meu balanço patrimonial? Afeta. Então vamos lá. Eu empenhei, liquidei e paguei, né? Então eu empenhei, liquidei e paguei 500, esses 500 vão sair daqui, eles vão para cá. Eles vão para cá primeiro. E aí o que é que eu faço depois? Depois desses 500 eu vou pagar 400. Então aqui vai ficar 100 mil. E aqui vai ficar 400 mil. Eu vou dar uma arrumada daqui a pouco nisso. Então aqui ficou 400 mil no caixa. E aqui ficou 100 mil mais 300 já do passado. 400 mil de passivo circulante. E aqui agora ficou zero. Daqui a pouco eu volto a escrever isso aqui. E quando eu pago empréstimos a pagar, sai dinheiro do caixa, 400 mil. É o fluxo de caixa de financiamento. Eu vou tirar menos 400 mil daqui. Por que eu não coloco 500, professor? Porque 500 é o que eu empenhei e eu liquidei, não o que eu paguei. Beleza? Então, a princípio a gente fechou isso aqui. Vamos só dar uma organizada no ativo, no caixa aqui. Então, aqui vai ficar 400 mil. 400 mil. E aqui do outro lado vai ficar 400 mil também. E aqui vai ficar zero no passivo não circulante. Pronto. Tudo certinho, vamos avançar para o próximo. Só que tem um detalhe. Você observou que a gente considerou que a despesa empenhada, sendo que no balanço financeiro eu tenho que fazer os ajustes. Então, o que é que a gente vai fazer? Quanto é que eu empenhei aqui? 400 mais 600, 1 milhão e 500. Quanto é que efetivamente eu paguei? Eu paguei 400 mais 500, 900 mil. Então, preste atenção. Eu estou dizendo que eu empenhei 1 milhão e 500, mas eu sei que eu só paguei, no caso, 900 mil. Então, 1 milhão e 500 para 900 mil, faltam 600 mil.
Esses 600 mil serão inscritos em restos a pagar. Então, o que é que vai acontecer aqui? R$ 600.000. Então, o que é que a gente vai observar após registrar os 600 mil? Você vai notar o seguinte, que eu tenho a diferença da despesa empenhada, que vai dar 1.500.000, com a despesa paga, que vai me dar 900 mil. Então, aqui vai me dar 900 e aqui vai me dar, no caso, 1.500.000. Só que você vai notar que no passivo circulante só tem 400 mil. Por quê? Porque no passivo circulante só tem restos a pagar processados. Os restos a pagar não processados não vão para o passivo circulante. Então você vai notar que tem uma diferençazinha aqui, ó. 300 mais 500 dá 1.300.000. 1.300.000 para 900 dá os 400 mil. 400 mil é o valor de restos a pagar processados que está no passivo circulante. E você vai notar que de 1.500.000 para 1.300.000, eu tenho mais 200 mil. Esses 200 mil com os 400, chega nos 600, que são os restos a pagar processados e não processados inscritos no exercício, que devem ser considerados como receitas extra-orçamentárias. Combinado, pessoal? Vamos agora para o próximo evento. Então, está tudo encadeado. Recebimento de veículos doados. Eu recebi veículos de terceiro, 300 mil. Então, como é que a gente vai fazer? Vai impactar o balanço orçamentário? Não, porque não é receita. Vai impactar o balanço financeiro? Não, porque não é receita, não tem entrada de dinheiro. Vai impactar DFC? Não, porque não entra recurso financeiro. Sobrou quem para contar a história? Balanço patrimonial e DVP. Recebimento de veículos de terceiros é um acréscimo patrimonial? É. Então, vai para VPA. Então, aqui a gente vai somar mais 300. E como são veículos doados, a gente vai aumentar o nosso ativo não circulante para 2.100.000, porque tem 1.800.000 mais 300 dá 2.100.000. E fechado. Agora vamos avançar. Recebimento de depósitos. O que são depósitos? Receitas extra-orçamentárias. Então, quando eu recebo um depósito, como é uma receita extra-orçamentária, impacta o balanço orçamentário? Não. Impacta o balanço financeiro? Sim. Mas, no caso, 200 mil. Mais de 200 mil aqui. Recebimento de depósito afeta a DVP? Não. Afeta o balanço patrimonial? Sim. Então, a gente vai aumentar aqui mais 200 mil aqui e mais 200 mil aqui no passivo circulante. E resolvido. Vai afetar a demonstração do fluxo de caixa? No meu entendimento, não. Então, fica fora. Arrecadação de aluguéis. 500 mil de aluguéis. Então, o que é que a gente vai fazer? Receita corrente, 500 mil. A gente vai jogar agora 1 milhão aqui. Receita corrente mais 500 mil. Aumenta o balanço financeiro. Como a arrecadação de aluguéis é uma receita efetiva, aumenta a VPA, mais 500 mil. Como entra dinheiro no caixa, aumenta mais 500 mil aqui. E como é uma receita corrente, receita de aluguéis patrimonial, aumenta o fluxo de caixa operacional, mais 500 mil. E está resolvido. Depreciação, 100 mil. Com a depreciação, o que é que acontece? A gente vai reduzir o valor do nosso ativo. Só que vem a pergunta, depreciação é despesa orçamentária? Não. É despesa extra-orçamentária? Também não. Então, não afeta o balanço orçamentário, não afeta o balanço financeiro, como não sai dinheiro, não afeta o fluxo de caixa. Depreciação afeta a DVP porque reduz o ativo. Então, aqui é menos 100 mil. Menos 100 mil aqui de depreciação. E aí a gente tem agora a depreciação aqui também, ó. Menos 100 mil aqui. Aqui vai ficar 2 milhões de reais, que eu já vou aplicar aqui. Eu vou deixar só o valor líquido. 2 milhões de reais aqui.
Então, eu reduzi aqui e reduzi aqui 100 mil. Tudo certo. Depreciação resolvido. Estamos chegando no final. Reavaliação, mais 300 mil. Reavaliação não é receita orçamentária nem extra orçamentária, então não tem no balanço orçamentário nem no financeiro, nem da DFC. A reavaliação, segundo o MCASP, não passa pela DVP, a reavaliação vai direto no balanço patrimonial. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai jogar mais 300 mil aqui. Aqui agora vai ficar 2.300. E vai direto para o PL. Mais 300 mil. Pronto. Resolvido. E chegamos no final. Eu dou equipamentos a terceiros, ou seja, eu perco equipamentos no valor de 200 mil. Então, vamos lá. Como eu estou doando equipamentos para terceiro, é um decréscimo patrimonial. Não envolve, não é nem receita, nem despesa, nem orçamentária, nem extra-orçamentária. Não envolve o balanço orçamentário, não envolve o balanço financeiro, não envolve a DFC. Mas como eu estou perdendo equipamentos para terceiros, eu vou jogar aqui menos 200 mil aqui nas VPDs. E como eu dou equipamentos, o que é que vai acontecer? Eu já joguei na DVP aqui e eu vou reduzir equipamentos aqui em 200 mil. Então aqui vai ficar 2 milhões e 100 mil agora. Pronto. Com isso a gente fechou. Normalmente numa prova não vem todos esses eventos. Eles colocam, desses eventos aqui, coloquei mais de 10, aparecem 3, 4, 5, 6 no máximo. Não vai passar de 6. Só que a partir desses 6 eventos, a banca te pergunta, por exemplo, qual o resultado orçamentário. A banca te pergunta, por exemplo, qual o resultado financeiro do exercício. E aí você tem que saber. O grande segredo é, se a banca às vezes não te pergunta qual o resultado patrimonial e não te pergunta o impacto no balanço patrimonial, mas ela te pergunta qual o resultado orçamentário, qual o resultado financeiro do exercício e qual o caixa líquido gerado nas atividades operacionais. Qual o grande segredo? Se a banca te perguntou só coisas sobre o balanço orçamentário, a banca te perguntou o resultado orçamentário, qual a única coisa que te preocupa? A receita arrecadada e a despesa empenhada. Todo o resto é inútil. Beleza? Por outro lado, se a banca te pergunta qual o resultado orçamentário, a única coisa que vai te preocupar é as VPAs e as VPDs. O resto você ignora. Então, um grande segredo é você saber o que é que a questão está perguntando para você só considerar as variáveis importantes. O grande cuidado é, você tem que ter confiança total para saber quais são as variáveis que entram em cada demonstração contábil. Por isso que eu fiz esse vídeo com esse grau de detalhe. Para fechar, o que é que eu quero te mostrar? Vamos calcular agora o resultado orçamentário. Então, o resultado orçamentário vai dar quanto? Ele vai ser a receita executada, que deu R$1 milhão, menos a despesa executada, que deu 1.400.000, desculpa, deu 400 mil aqui, e aqui deu 1.100.000, ou seja, deu 1.500.000. Ou seja, eu arrecadei 1 milhão e empenhei 1.500.000, ou seja, o meu resultado orçamentário foi negativo. Resultado orçamentário, menos 500 mil. Vamos ver se isso faz sentido. Porque aqui é o seguinte, ó. Aqui eu tenho 400, 500, 1 milhão. E aqui eu tenho que ter 1.500.000. Faz sentido? Faz sentido. Porque, ó, eu arrecadei 1 milhão e empenhei 1.500.000. Esse resultado orçamentário ele também pode ser obtido no balanço financeiro. Só que no balanço financeiro eu quero o saldo final do caixa e eu quero o resultado financeiro do exercício. Vamos primeiro calcular o resultado financeiro do exercício pela forma mais fácil. Eu vou pegar os ingressos e tirar os dispêndios. Aqui eu já tenho R$1 milhão e aqui eu tenho 1.500.000. Eu estou devendo menos 500 mil, só que aqui entrou 700. 700 não, aqui entrou 800. Então aqui tem 1.800.000 e aqui tem 1.500.000. Então aumentou 300 mil. Então eu posso dizer que o meu caixa, o meu resultado financeiro do exercício foi 300 mil. E que o meu saldo final no caixa foi 1.100.000. Beleza? Resultado financeiro do exercício 300, porque eu peguei todos os ingressos, tirei todos os dispêndios, e o saldo final do caixa 1.100.000. Beleza? Seria isso. Aí vamos avançar agora. Resultado patrimonial. Quem é o resultado patrimonial? São as VPAs menos as VPDs. Quem são as VPAs? 1.300.000. Quem são as VPDs?
300, 400, 600. Então aqui tem 1 milhão e 300, aqui tem 600. Total aqui, 700 mil. Meu resultado patrimonial foi 700 mil. Esse 700 mil, ele vai se incorporar ao PL aqui, ó. Então esse cara aqui, ele vai vir para cá. Então eu já posso colocar aqui, que aqui ficou 300 mais 500 mais 700 mil. 700 com 300 dá 1 milhão. Então aqui vai dar 2 milhões e 500 mil. 2 milhões e 500 mil. Deixa eu anotar aqui. 2 milhões e 500 mil. Aqui ficou 600 mil. Deixa eu apagar aqui para ficar certinho. E aqui vai dar 1 milhão de reais, não é isso? Vai dar 1 milhão e 100. E aqui no caixa deu 1 milhão e 100. O caixa está certo. Aqui está 2,100 e aqui tem 100. Aqui também está certo. Então, com certeza, deve ter um ligeiro erro aqui nessa conta aqui, que aqui está dando 3,100. Aqui tem 1 milhão e 100 no caixa que está batendo. Esse ativo não circulante deve estar errado. Ele deve ser 2 milhões aqui. Deve ter alguma conta que eu fiz aqui que não bateu. Porque agora vai dar 3 milhões e 100 e aqui vai dar 3 milhões e 100. Bateu. Certo? A não ser que aqui seja 800. Vamos ver de novo. 1 milhão e 300. Vamos ver, né? 1 milhão e 300 menos 400 menos 600. 1 milhão e 300. Só ver aqui. 1 milhão e 300 menos 400, 600 vai dar 700 mil. Então é isso mesmo. Aqui vai dar 700 mil. Eu já tinha reavaliação de 300. 300 com 700, 1 milhão. Então aqui dá 2.500. Em algum canto aqui era para ter dado 2 milhões aqui. Talvez na depreciação. Depreciação foi 100 mil. Doação de equipamentos menos 200 mil. Eu acho que estava 2.300. Estava 2.300, eu tinha que ter tirado 300. Vamos deixar assim agora, 2 milhões. E chegamos agora na DFC, fluxo de caixa operacional. Então aqui vai dar 400 mais 100, 500. 1 milhão. 1 milhão menos 200, 800 mil. Aqui vai dar menos 300 e aqui vai dar mais 400. Ou seja, o caixa líquido gerado foi de 100 mil reais. Certo? O caixa líquido gerado foi de 100 mil reais. Aí você vai ver por que a diferença está dando essa. Ó. Porque aqui o meu saldo inicial foi 800 e aqui terminou com 1 milhão e 100. O meu caixa aumentou 300 mil. Sendo que aqui eu estou dizendo que o meu caixa aumentou 100 mil. Por que o seu caixa aqui aumentou 300 mil? Porque desses 300 mil, 200 mil é de depósitos. Cadê os depósitos? Aqui, ó. Como eu tirei o depósito do fluxo de caixa, dá 100 mil. Então aqui bateu também. Então o único probleminha que deu aqui foi esses 2 milhões aqui. Vamos fazer aqui uma conta rápida. Só em cima do ativo não circulante. Certo? Não, vamos encerrar. Qualquer coisa eu gravo um vídeo a mais explicando eventualmente onde deu o erro aqui. Mas o importante é que agora bateu. Porque às vezes é o seguinte, às vezes você faz uma conta e aí não bate, mas aí por eliminação você vê a consistência das demonstrações contábeis. Ou seja, eu tenho convicção que eu tenho 600 mil de passivo circulante, porque eu tenho 400 mil de restos a pagar processados e 200 mil de depósito. Então isso aqui está certo. Eu tenho convicção que aqui deu 1 milhão e 300 menos 600 mil. Então aqui eu tenho 700 mil. 700 mil com os 300 da reavaliação dá 2 milhões e 500. Então eu tenho convicção que aqui deu 3.100. E eu também tenho convicção que o meu caixa é 1 milhão e 100 mil. Então se o meu caixa é 1 milhão e 100 mil e não sobrou mais nada no ativo circulante, aqui tem que ser 2 milhões. Então foi alguma coisa que eu errei
aqui durante a aula no ativo não circulante. Beleza? Mas pensando na prova, qual o fluxo de caixa gerado? 100 mil. Qual o fluxo de caixa operacional? 800 mil. Qual o fluxo de caixa de investimento? Menos 300. Qual o fluxo de caixa de financiamento? Menos 400. Qual o meu ativo circulante? 1 milhão e 100. Qual é o meu ativo não circulante? 2 milhões. Quem é o meu ativo real? 1 milhão e 100 mais de 2 milhões, 3 e 100. Quem é o meu passivo real? 600 mil. Quem é o meu patrimônio líquido? 2 milhões e 500 mil. Quais as minhas VPAs? 1 milhão e 300. Quais as minhas VPDs? 600 mil. Qual é o meu resultado patrimonial? 700 mil. Beleza, pessoal? Então, encerramos por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima aula.